Hoje é sábado, 28 de fevereiro de 2026. E olha, a realidade é que o mundo amanheceu diante de um cenário que muda tudo, né? altera fundamentalmente o tabuleiro geopolítico e financeiro global. A nossa mesa de estudos hoje, ela está simplesmente repleta de materiais densos. Muito material pesado hoje. Reunimos compilações detalhadas do Investing.com. Temos também a newsletter Trade News, além de coberturas bem cruciais do Money Times e do Infomoney. O volume de dados é imenso, mas a nossa missão neste mergulho é muito clara. Diante de um mundo onde os Estados Unidos e Israel acabam de realizar um ataque coordenado ao Irã, precisamos responder a 3 perguntas centrais. Exato. Primeira, como o investidor inteligente deve agir no momento atual? Perfeito. Segunda, o que exatamente devemos esperar da Bolsa de Ações brasileira já na próxima semana? Que vai ser tensa. Sim. E a terceira, talvez a mais urgente, né? Qual é a recomendação prática para aquele investidor que, neste momento de tensão, possui uma carteira alocada 100% em ações brasileiras? Olha, é fundamental estarmos aqui para dissecar esses dados hoje. E antes da gente começar a cruzar essas informações, é imperativo fazermos uma ressalva metodológica. Claro, muito importante. Porque os eventos de natureza militar e as declarações de chefes de Estado, como os pronunciamentos de Donald Trump ou os comunicados do Benjamin Netanyahu, eles serão abordados nesta mesa estritamente sob a ótica de mercado. Exato, só mercado. Nossa análise foca unicamente no impacto financeiro, no fluxo de capitais, nas cadeias de suprimento e na alocação de risco. O objetivo é decodificar o material original para nossa audiência sem qualquer endosso político, sem ideologia ou juízo de valor sobre as ações governamentais em si. O foco exclusivo, e eu reforço isso, é a preservação e a estratégia do portfólio de quem nos ouve. Uma delimitação super necessária, sem dúvida. Bom, ok, vamos desvendar isso. As manchetes desta madrugada, elas relatam uma escalada militar muito severa. Muito. As fontes confirmam um ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, e com explosões registradas em Teherã. Imagens fortes rodando. Sim, imagens indicando a destruição de complexos ligados à liderança iraniana. E o material também cita um vídeo de 8 minutos divulgado pelo Donald Trump, contendo avisos bem incisivos sobre a ofensiva. Enquanto o governo de Israel, reiterou aquela posição dele sobre o programa nuclear iraniano. Exato. E a reação logística foi imediata. Companhias aéreas internacionais suspenderam voos para a região na mesma hora. Sim, espaço aéreo fechado. E os petroleiros já estão alterando suas rotas para evitar o Estreito de Hormuz. Agora, nos terminais financeiros, o impacto na madrugada de sábado foi brutal. Foi um derretimento. E longe de ser só uma sopa de números, o que a gente viu foi a quebra de suportes importantes. O Bitcoin perdeu a marca dos $64 mil. O nosso Ibovespa já tinha fechado a sexta-feira no vermelho, estacionando nos 188 mil pontos, e os índices de volatilidade simplesmente dispararam. O mercado sentiu o golpe na hora, né? Sentiu. E o que é fascinante aqui, do ponto de vista analítico, é observar a mecânica visceral do mercado em ação. Como assim? Em finanças, a gente chama esse movimento de flight to quality, ou a fuga para a qualidade. Tá. Quando um conflito dessa magnitude se materializa na tela, a previsibilidade simplesmente desaparece. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Exato. E aí o capital foge de ativos que dependem de estabilidade de crescimento futuro. Criptomoedas, por exemplo? Criptomoedas, ações de tecnologia, exato, e busca portos seguros. O salto expressivo do VIX, que é o famoso índice do medo, não é apenas um número piscando numa tela. Ele tem um custo real. Sim, ele representa o custo real das opções de proteção. Basicamente, o seguro contra quedas na bolsa ficou subitamente muito mais caro. Porque todo mundo quis comprar ao mesmo tempo. Exatamente. O mercado inteiro correu para comprar essa pólice de seguro na mesma fração de segundo. E o termômetro mais sensível para qualquer crise no Oriente Médio é sempre a energia. Os relatórios destacam que o barril do petróleo Brent rompeu rapidamente a barreira dos $72. Num piscar de olhos. Com o WTI acompanhando essa alta. E considerando que o Estreito de Hormuz é um dos gargalos logísticos mais críticos do planeta,
como o mercado de energia está precificando esse risco prolongado? Olha, essa é a peça central do tabuleiro macroeconômico agora. Uma fração gigantesca do suprimento global de petróleo passa diariamente por esse estreito. É muita coisa. Muita coisa. E qualquer desvio de rota adiciona dias de viagem. Isso eleva o custo de frete, eleva o valor do seguro marítimo. E bate na inflação. Imediatamente, se traduz em inflação na bomba de combustível e, consequentemente, em toda a cadeia produtiva global. Além disso, as fontes do Investing.com apontam que a OPEP+, já avalia uma resposta rápida. O que eles fariam? Eles estão considerando um aumento agressivo de produção para tentar estabilizar os preços após esse ataque. É a geopolítica reescrevendo a dinâmica de oferta e demanda de energia, assim, em tempo real. Caramba. E quando o petróleo sobe de forma estrutural, os bancos centrais ao redor do mundo perdem o espaço para cortar as taxas de juros. Exato, o cobertor fica curto. O que nos leva a outro desdobramento importantíssimo que os relatórios capturaram. Porque o encarecimento do dinheiro muda as regras do jogo. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Uhum. Porque, enquanto o noticiário está todo focado no Oriente Médio e no petróleo, os documentos revelam uma correnteza oculta, uma rotação bem silenciosa de capital lá em Wall Street. Uma mudança de guarda. Analisando os formulários 13F, que são os relatórios obrigatórios onde os grandes fundos declaram suas posições trimestrais, nota-se que bilionários e gestores de peso estão reduzindo a exposição à Nvidia. A queridinha do mercado. Que até ontem era intocável, né? Eles estão realizando lucros pesados na tese de inteligência artificial e migrando esse dinheiro de volta para a velha economia. Setores tradicionais. Isso. Energia e saúde. Se conectarmos isso ao cenário geral, percebemos que o medo macroeconômico serve como um catalisador perfeito para uma correção que já estava amadurecendo. Já ia acontecer. Provavelmente. O relatório da Citrin Research, por exemplo, descreve o atual ambiente de tecnologia nos Estados Unidos como um cenário de Mad Max. Mad Max? Nossa. O termo é forte. Isso significa que a euforia inicial com a inteligência artificial começou a colidir de frente com a realidade financeira. O mercado acordou para um conceito chamado dívida de software. E como isso funciona na prática para as empresas? Bom, durante o boom, as empresas compraram licenças massivas, infraestrutura em nuvem caríssima e se alavancaram pesadamente. Todo mundo queria estar na IA. Isso. Só que agora, os conselhos de administração estão cobrando retorno sobre esse investimento. Onde está a produtividade prometida? A conta chegou. A conta chegou. E os custos reais de implementação estão comprimindo as margens de lucro. Há uma retração clara no mercado de crédito para serviços de software. Não é apenas uma questão de custo corporativo, mas de choque regulatório também. O Trade News cita que o governo Trump acaba de incluir a Anthropic, que é uma das principais desenvolvedoras de IA do mundo, em uma lista negra. Classificando como risco a cadeia de suprimentos. Exato. Isso cria uma fricção gigantesca com o Vale do Silício sobre salvaguardas militares e limites de exportação de tecnologia. Até a própria Nvidia já está buscando diversificação. Não dá para depender de uma coisa só. O material cita que eles estão avaliando a adoção de tecnologia da Grok para a próxima geração de agentes de IA, justamente numa tentativa de não depender de um único vetor de crescimento. Faz todo sentido. E para coroar esse clima de transição pesada, os números da Berkshire Hathaway trouxeram um choque de realidade. O conglomerado registrou uma queda de quase 30% no lucro operacional em seu balanço mais recente. E esse dado da Berkshire é vital para nossa análise. Estamos falando do último trimestre sob o olhar direto do Warren Buffett como CEO. O oráculo de Omaha. Ele mesmo. E uma queda de quase 30% no lucro das operações tangíveis do conglomerado, que, lembrando, abrange ferrovias, seguros, varejo, energia. A economia real pura. Exato. É um sinal claríssimo de que a economia real está sentindo o peso da inflação e dos juros altos. A equação de risco e retorno mudou. O dinheiro ficou exigente. Muito. Os grandes alocadores de capital estão abandonando a tese de crescimento a qualquer preço. Essa tese ficou excessivamente cara e, como a gente viu no caso da Anthropic, politicamente arriscada. E eles estão indo para onde? Para o valor tradicional.
Eles querem empresas que entreguem lucro hoje, Cash flow. contra um cenário de juros estruturalmente mais altos. E uma incerteza global generalizada. Perfeito. Bom, essa transição dos ativos digitais e de altíssimo crescimento para o mundo físico e tangível é o pano de fundo que vai ditar o ritmo dos negócios globais. Mas vamos trazer essa lupa aqui para a nossa realidade, para o Brasil. Vamos? O que o investidor pode esperar da Bolsa de Valores brasileira, a nossa B3, na abertura desta próxima semana? Semana difícil. Lendo o Money Times e o Infomoney, fica bem claro que o nosso mercado doméstico já enfrenta seus próprios ventos contrários. Uhum. Mesmo antes de todo esse choque geopolítico no fim de semana, a prévia da nossa inflação, o IPCA 15, veio acima do que os analistas projetavam. O reflexo na tela foi automático. As taxas de juros futuros, os famosos DIs, subiram com muita força. E os relatórios mencionam um detalhe técnico mais crucial. A curva de juros perde inclinação. Traduz isso do jargão financeiro para o impacto prático na vida das empresas. Claro, o mercado passou a exigir um prêmio de risco quase tão alto para emprestar dinheiro ao governo brasileiro no curto prazo quanto exige no longo prazo. Ou seja, o risco percebido agora, amanhã, é enorme. Imenso. E quando as taxas curtas sobem dessa forma, o custo do crédito para as empresas na economia real fica imediatamente mais caro. Fica impossível tomar empréstimo para crescer. As teses de empresas listadas na bolsa que precisam de juros baixos lá na frente para justificar as projeções de crescimento delas. O cenário macro do Brasil, portanto, impõe uma barreira altíssima para a tomada de risco. Altíssima. Porém, quando a gente olha para a microeconomia, ou seja, para os números das empresas em si, os balanços mostram uma resiliência surpreendente em setores muito específicos. O contraste é bem louco. É o famoso Brasil de duas velocidades. Totalmente. O balanço do Itaú, por exemplo, foi descrito pelas fontes como formidável. O banco reportou um lucro recorde histórico de 46,8 bilhões de reais. É um número assustador. Entregando uma rentabilidade impressionante de 24,4%. E detalhe, ostentando a menor taxa de inadimplência de sua história. Enos apresentou um salto impressionante de mais de 72% no lucro. Saúde, né? Velha economia. Isso. E no setor de infraestrutura pesada, que é mais velho impossível, tivemos um anúncio de uma fusão monumental. A Ocean Pact e a CBO estão se unindo para criar uma gigante de apoio marítimo. Movimentando bilhões. Mais de 13 bilhões de reais em contratos. Essa fusão no setor de apoio marítimo é um exemplo clássico, mas muito clássico, da velha economia operando a todo vapor. Como o petróleo global se conecta com isso aqui? Diretamente. Com o barril de petróleo sustentado em patamares altos lá fora, a exploração offshore, especialmente aqui no nosso pré-sal, demanda uma frota muito robusta de embarcações de apoio. Os barcos que dão suporte para as plataformas. Exato. E a consolidação da Ocean Pact com a CBO cria um player com um ganho de escala brutal. Eles vão gerar caixa em contratos longos, que é justamente o tipo de ativo tangível que o capital global está procurando agora, que foge da IA. Dinheiro real entrando todo mês. Perfeito. E sobre o Itaú, esse recorde de lucro com a menor inadimplência histórica revela algo importante: uma gestão de concessão de crédito extremamente rigorosa. Eles souberam para quem emprestar. Sim, em cenários de juros altos, os grandes bancos brasileiros possuem uma capacidade quase incomparável de repassar o custo do dinheiro, proteger as próprias margens e continuar distribuindo dividendos poupudos. É um bunker. É um bunker. Boa palavra. Mas, de acordo com as fontes, nem tudo é geração de caixa farto. A outra face da moeda mostra operações sofrendo. Infelizmente. A Braskem reportou uma queda sensível nas vendas de resinas e produtos químicos no mercado interno. Um reflexo bem claro de uma indústria pressionada. É a ponta que sofre com a inflação de custos. E um dos pontos mais debatidos nos relatórios foi o alerta sobre a WEG. O JP Morgan colocou os papéis da empresa, a WEG 3, sob um selo de cuidado. Eles classificaram como Negative Catalyst Watch. O alerta amarelo. E a WEG é historicamente considerada uma das melhores, se não a melhor empresa da Bolsa Brasileira. Por que esse rebaixamento agora no meio de tudo isso? Olha, o caso da WEG ilustra perfeitamente o dilema do mercado atual que a gente vem descrevendo. Tá?
Ninguém questiona a qualidade operacional da empresa. Ela é excelente. O problema é o valuation. O preço na tela. O preço que a ação está negociando na tela. A WEG negocia a múltiplos de preço muito elevados, porque ela precifica um crescimento contínuo e impecável lá para o futuro. Como se nada pudesse dar errado. Exato. No entanto, o JP Morgan detectou pressões nas margens de lucro da companhia agora. E quando se tem uma empresa precificada para perfeição, mas o cenário macroeconômico traz inflação alta e juros subindo. E o Oriente Médio explodindo? Isso, um ambiente global totalmente avesso ao risco. Qualquer solavanco nas margens gera uma forte correção no preço das ações. O mercado não perdoa. O mercado simplesmente não perdoa empresas caras em momentos de fuga para a qualidade. Isso nos diz que a Bolsa Brasileira, na próxima semana, será um verdadeiro campo de batalha. Entre quê? Entre o pessimismo global, que vem de fora, e a qualidade dos microfundamentos locais de algumas empresas aqui dentro. É um cabo de guerra duríssimo entre o cenário de guerra lá fora e as empresas que lucram bilhões aqui dentro. Exatamente. Então, o que tudo isso significa na prática? Chegamos à pergunta de ouro do nosso mergulho de hoje. Diante de todo esse tabuleiro complexo, conflito armado no Oriente Médio, petróleo em alta, inflação local pressionando nossos juros e os tubarões de Wall Street rotacionando para a velha economia. Um cenário e tanto. Sim, como o investidor inteligente, aquele que possui hoje uma carteira montada 100% em ações brasileiras, como ele deve se posicionar para a abertura do mercado? O que as fontes desenham como estratégia para blindar o patrimônio sem necessariamente zerar as posições e sair da bolsa de vez? Excelente. A síntese de todos os relatórios que analisamos não aponta para o pânico. Nada de vender tudo. Não, nada de venda generalizada. Mas sim para uma reestruturação cirúrgica e defensiva do portfólio. Tá, e como fazemos isso? As diretrizes apontam para 3 frentes claras de atuação. A primeira frente é a alocação tática em proteção direta contra esse caos global. O seguro de vida. Isso. E a resposta clássica e milenar para isso é o ouro. Ouro. O Trade News destacou um relatório do JP Morgan que inicia a cobertura da Aura Minerais, que é negociada sob o ticker AURA33 lá na nossa bolsa. Certo. Eles entraram com uma recomendação enfática de compra. O texto do JP Morgan chega a chamar a operação de o pote de ouro no fim do arco-íris. Uma frase forte para um bancão desse. Muito forte. E faz sentido, porque em momentos de guerra e perda de controle inflacionário, o ouro não possui risco de contraparte. Ele vale por si só. Ele é o hedge definitivo, a proteção fundamental. Então, adicionar uma mineradora de ouro à carteira permite ao investidor local absorver positivamente esses choques externos. Ok, então Aura 33 é a blindagem direta. E a segunda frente? Imagino que passe por revisar o que já está dentro de casa, certo? As ações que já estão na carteira. Exatamente. A segunda frente exige uma realocação setorial severa. O investidor com 100% em bolsa precisa revisar imediatamente a carteira e reduzir a exposição a papéis que estão com preços muito esticados. Como a WEG que a gente citou. Como a WEG, ou empresas que são altamente sensíveis à alta da curva de juros. O alerta sobre a WEG e a piora do IPCA 15 são as nossas bússolas aqui. Se o juro sobe, a empresa sofre. Exato. Se a empresa não tem uma geração de caixa robusta no presente hoje e depende de um cenário de juros baixos lá no futuro para justificar o valor de mercado atual, ela vai ser penalizada nos próximos pregões. É quase matemático. É a gravidade do mercado. É hora de limpar os excessos de otimismo e as teses de crescimento especulativo do portfólio. Então a ordem não é sair da bolsa, mas mudar os móveis de lugar. Gostei da analogia, é bem por aí. Se o investidor reduz a posição nessas empresas sensíveis a juros, para onde ele deve direcionar esse capital na terceira frente da estratégia? O capital deve migrar para o que a gente chama de setores resilientes, aqueles ancorados em valor tangível e previsibilidade de caixa. A velha economia brasileira. Exato, estamos falando de energia, do setor imobiliário e dos grandes bancos. O petróleo forte e essa tensão toda no Estreito de Hormuz beneficiam muito as teses ligadas à exploração de commodities na B3. Petroleiras jorram caixa. Jorram. E o setor imobiliário, capturado pela força do índice FIX, por exemplo,
tem demonstrado uma grande tração, oferecendo fluxos de rendimento que atuam como a defesa natural contra a volatilidade das ações tradicionais. Pinga na conta todo mês. Isso. E os bancos, claro. Como a gente discutiu, o resultado esmagador do Itaú prova que, no Brasil, os grandes bancos são verdadeiros bunkers financeiros. Eles lucram na crise e lucram na bonança. Eles lucram na expansão e na restrição do crédito. Isso tudo levanta uma questão importantíssima sobre a filosofia de investimento de quem nos ouve. Qual? O problema atual não era estar 100% posicionado em ações brasileiras. Historicamente, os mercados globais sempre absorvem e se recuperam de choques geopolíticos. As guerras passam, o mercado fica. Sempre. O risco vital agora reside em quais ações compõem esse 100% da carteira. A recomendação clara do material de hoje é replicar aqui no Brasil a mesma rotação de capital que já está acontecendo lá em Wall Street. É um verdadeiro manual de sobrevivência tática em mercados turbulentos. Fazendo um resumo estrutural de tudo que dissecamos hoje, percebemos que a semana vai ser ditada por 3 grandes forças. A primeira é o choque geopolítico imediato, com essas tensões militares puxando o preço do petróleo e elevando o custo da proteção global, o seguro lá que a gente falou. Exato, o VIX disparando. Isso. A segunda força é a migração coordenada dos grandes portfólios americanos, que estão trocando a euforia e o risco da inteligência artificial por ativos economia tradicional. De olho no lucro de hoje. Geração de caixa e dividendos, exatamente. E a terceira força é o nosso cenário doméstico, que vive esse paradoxo maluco. Juros futuros sobem devido à inflação resistente, enquanto empresas tradicionais de bancos a companhias de apoio marítimo continuam entregando lucros bilionários. O diagnóstico é exatamente esse. A capacidade de compreender essas 3 forças simultaneamente e de executar a rotação do portfólio com disciplina. Fazer o dever de casa, né? Isso, saindo da fantasia do crescimento infinito e ancorando o capital na solidez da economia real, esse será o grande diferencial entre os investidores que apenas sobrevivem e os que prosperam em meio à volatilidade. O mercado vai separar os adultos das crianças nessa semana. E olha, para manter o nosso costume de expandir os horizontes ao final de cada análise, tem um detalhe quase escondido nas fontes que merece uma reflexão profunda da nossa audiência para esse fim de semana. Uma pulga atrás da orelha. Total. Uma nota técnica do Investing.com menciona que os emissores de stablecoins, aquelas criptomoedas cujo valor é atrelado a moedas fiduciárias como o dólar? Sim, o dólar digital, digamos. Isso. Esses emissores estão gerando uma demanda projetada assustadora, de cerca de US$ 1 trilhão por títulos do Tesouro Americano. 1 trilhão? O volume é tão massivo que tem o poder de alterar a dinâmica dos leilões de dívida de longo prazo dos Estados Unidos. Pensem na ironia e na complexidade disso. O dinheiro puramente virtual está se tornando um dos maiores financiadores da dívida física governamental mais segura do mundo. É o virtual sustentando o físico. Exato. E se a gente somar essa anomalia ao fato de que bilionários estão vendendo as ações de IA para comprar energia bruta, comprar saúde e o ouro que a gente discutiu hoje, a velha economia volta a brilhar. A reflexão que fica é a seguinte: estaríamos nós testemunhando o fim da era de domínio irrestrito da tecnologia e o retorno implacável da economia do mundo real? É uma mudança de paradigma. A matéria física e as necessidades tangíveis voltando a ditar as regras do jogo global. É um conceito bem denso para se ponderar enquanto os mercados se preparam para abrir. Agradecemos muito a companhia de quem nos acompanhou em mais este mergulho nas entrelinhas dos dados. Muito obrigada pela escuta. Continuem questionando as manchetes, busquem os relatórios completos para aprofundar suas teses e acompanhem com rigor a abertura dos negócios nessa segunda-feira. Uma excelente semana e até a próxima análise aprofundada.